Olá! Na aula passada, as reações que foram trabalhadas assumiam que a proporção estequiométrica era sempre seguida e que apenas uma reação acontecia. Porém, nem sempre esse será o caso. Na prática, é possível iniciar uma reação com qualquer proporção dos reagentes. E enquanto houver todos os reagentes disponíveis, a reação vai acontecer. Porém, no momento em que a quantidade de um dos reagentes é zerada, a reação para. E para entender o porquê disso, basta lembrar-se da lei de Lavoisier, onde na natureza nada se cria. Então não se pode gastar em uma reação mais do que existe de um certo reagente. Esse reagente que faz com que a reação pare por sua quantidade chegar a zero é chamado de reagente limitante, e o reagente que sobra ao fim da reação é chamado de reagente em excesso. A quantidade correta de produto formada ao fim da reação é aquela quantidade produzida pelo reagente limitante. Uma confusão bastante comum é associar o reagente limitante ao que existe em menor quantidade, seja em massa, seja em mols. Deve-se lembrar que a comparação de massas não é válida por, normalmente, cada substância possuir uma massa molar diferente. E se uma substância possuir menor massa de amostra, mas a sua massa molar também for muito menor, é possível que ela possua o maior número de mols. E a comparação dos números de mols não necessariamente reflete o reagente limitante, devido aos coeficientes estequiométricos também influenciarem na proporção durante os cálculos. Assim, a análise de qual substância é um reagente limitante, ou reagente em excesso, ou está na proporção estequiométrica, deve ser feita caso a caso, substância a substância. Como fazer para reconhecer qual substância é o reagente limitante? Uma maneira é calcular o quanto de produto ele pode formar, e depois repetir o processo para cada outro reagente. Caso eles estejam fora da proporção estequiométrica, as massas de produtos que podem ser formadas serão diferentes. E o reagente limitante será aquele que possa produzir a menor quantidade de produto, seja em massa, seja em mols. Os demais reagentes, caso tenham capacidade de produzir mais produto do que o reagente limitante, serão reagentes em excesso. Uma outra maneira, mais direta, de descobrir quem é o reagente limitante é fazer o cálculo estequiométrico relacionando a quantidade dos dois reagentes. E o resultado do cálculo é comparado com a quantidade de reagente que efetivamente existe do outro reagente. Se houver mais do que o calculado, esse reagente está em excesso. Se houver menos do que o calculado, esse reagente é o limitante. Na questão 13, observa-se um esquema de reação, onde no primeiro círculo tem-se 4 moléculas do composto AB e 3 moléculas do elemento B2. No segundo círculo, que representa o fim da reação, mostra 4 moléculas de AB2 e uma de B2. E pergunta-se qual a equação balanceada para esse processo e quem é o reagente limitante. Para organizar a resolução, pode-se novamente organizar a tabela com os dados de antes da reação, durante a reação e depois da reação. Preenchendo a linha da reação, onde no caso da substância B, o número de mols dela foi reduzido de 4 para zero, logo reagiram 4 moléculas. Para a substância B2, a redução foi de 3 para uma, logo reagiram 2 moléculas. E no caso de AB2, a variação foi de 0 para 4, sendo formadas 4 moléculas. Observando a linha de reação, conclui-se que a proporção das substâncias reagindo é 4 moléculas para 2 moléculas, formando 4 moléculas. Assim, os coeficientes estequiométricos são 4, 2 e 4. A equação balanceada fica sendo 4AB mais 2B2, formando 4AB2, que pode ser dividido por 2, chegando a 2AB mais B2, formando 2AB2. O reagente limitante é aquele que faz com que a reação termine por a sua quantidade acabar antes dos demais. Observa-se que para essa reação a quantidade de AB é reduzida a zero enquanto ainda existe B2.
Logo, AB é o reagente limitante e B2 é o reagente em excesso. A questão 14 diz que 32 gramas de etanol, de fórmula C2H5OH, são reagidos com 100 gramas de oxigênio em uma combustão completa, formando CO2 e água. A partir daí, é pedido no item a equação química da combustão, no item B, quem é o reagente limitante, e no item C, quantos gramas de cada substância haverá ao fim da reação. Mesmo que essa questão não perguntasse explicitamente quem é o reagente limitante, o simples fato dela ter fornecido massas dos dois reagentes já significa que se deve considerar a hipótese de um deles ser um reagente limitante. Começando pelo item a questão traz a informação que os reagentes são C2H5OH e O2, e os produtos são CO2 e água. Fazendo o balanceamento, chega-se à equação C2H5OH mais 3O2, formando 2CO2 mais 3H2O. Para o item B, tem-se de determinar o reagente limitante. O método escolhido dessa vez foi relacionar a quantidade de um reagente que reage com o outro reagente. Começando com o etanol. O primeiro passo é determinar o número de mols de etanol. Divide-se as 32 gramas pela massa molar, 46,07 gramas por mol, chegando a 0,6946 mol de etanol. A seguir, vem o cálculo estequiométrico. Da equação balanceada, 1 mol de etanol está para 3 mols de O2, assim como 0,6946 de etanol está para X, e descobre-se que X é igual a 2,084 mol de O2. Por fim, converte-se o número de mols de O2 que seria necessário para reagir com todo o etanol para a massa, multiplicando pela massa molar do oxigênio. Encontra-se 66,68 gramas de O2. Com a massa de oxigênio disponível para a reação, 100 gramas, é maior do que a massa necessária para reagir com todo o etanol, 66,68, podemos dizer que o O2 é o reagente em excesso, por haver mais massa que o necessário. E, consequentemente, se o O2 é o reagente em excesso, o etanol é o reagente limitante. Mas alguém, ao resolver essa questão, poderia fazer a relação buscando a quantidade de etanol e não a quantidade de oxigênio. Para ver o tipo de conclusão que seria descoberta, o primeiro passo é calcular o número de mols de oxigênio, chegando a 3,125 mols. A seguir, faz-se o cálculo estequiométrico, onde 1 mol de etanol está para 3 mols de O2, assim como Y mols de etanol estão para 3,125 mols de O2. E descobre-se que Y é igual a 1,042 mol de etanol. E por fim, para obter a massa de etanol que corresponde a esse 1,042 mol, multiplica-se o número de mols pela massa molar, chegando a 47,92 gramas de etanol. Como para reagir com todos os 100 gramas de O2 são necessários 47,92 gramas de etanol, mas existem apenas 32 gramas de etanol disponíveis para a reação, não existe etanol suficiente. Logo, o etanol é o reagente limitante e o O2 é o reagente em excesso. Para o item C, é necessário calcular a massa de cada substância encontrada ao fim da reação. Para isso, considera-se que o reagente limitante reage completamente. Assim, a massa de etanol que existe no fim da reação é igual a zero. Em segundo lugar, como o etanol é o reagente limitante, as massas de todas as outras substâncias serão calculadas com base na quantidade de etanol existente no início da reação. Para o oxigênio, o cálculo é o mesmo já realizado anteriormente, chegando à conclusão que reagem 66,68 gramas de oxigênio. Quem já havia chegado a essa conclusão por ter escolhido o etanol inicialmente, não precisaria repetir esse cálculo, porém, quem determinou o reagente limitante com base na massa de oxigênio ainda não teria feito essa conta e, por esse motivo, ela está sendo repetida.
A parte que ambos teriam de fazer é exatamente o que vem depois: o cálculo do que resta do reagente em excesso. Para isso, basta subtrair a massa que reage, 66,68, da massa inicial, resultando em 33,3 gramas de oxigênio, restando ao fim da reação. Para o CO2, o número de mols de etanol já é conhecido, então pode-se ir direto para o cálculo estequiométrico. 1 mol de etanol está para 2 mols de CO2, assim como 0,6946 mol de etanol estão para Z mols de CO2. O valor de Z é 1,3892 mol de CO2. Convertendo-se o número de mols para massa, através da multiplicação dele pela massa molar do CO2, encontra-se 61,1 gramas de CO2. Para a água, novamente, pode-se ir direto para o cálculo estequiométrico. 1 mol de etanol está para 3 mols de água, assim como 0,6946 mols de etanol está para W mols de água. E o valor de W é 2,084 mols de água, que ao ser multiplicado pela massa molar da água, resulta em 37,6 gramas de água. Dessa forma, as massas existentes de cada substância ao fim da reação são 0 gramas de etanol, 33,3 gramas de O2, 61,1 gramas de CO2 e 37,6 gramas de água. Uma outra maneira de se identificar o reagente limitante será trabalhada na questão 15. Nela, uma massa de 26,58 gramas de gás óxido nítrico, NO, são reagidos com 16,1 gramas de gás oxigênio para formar a substância gasosa, dióxido de nitrogênio, NO2. A equação fornecida na questão não se encontra balanceada, de modo que a primeira etapa é fazer o balanceamento da equação. Sua forma balanceada é 2NO mais O2, formando 2NO2. O próximo passo é calcular o número de mols de NO dividindo sua massa pela massa molar. Um erro relativamente comum é dividir pela massa molar e também pelo coeficiente estequiométrico, mas deve-se lembrar que a quantidade de mols não depende de uma reação estar acontecendo ou não. Logo, o coeficiente estequiométrico não faz qualquer tipo de relação com o número de mols. Dividindo a massa de NO pela massa molar, obtém-se 0,8857 mol. Fazendo a proporção estequiométrica, 2 mols de NO estão para 2 mols de NO2, assim como 0,8857 está para X, e o valor de X é 0,8857 mol de NO2. Agora fazendo o procedimento para o gás oxigênio. Calculando o número de mols dele, obtém-se 0,5031 mol de oxigênio. Fazendo o cálculo estequiométrico, 1 mol de O2 está para 2 mols de NO2, assim como 0,5031 mol de O2 está para Y, onde Y é igual a 1,00625 mol de NO2. O reagente limitante é a substância capaz de gerar a menor quantidade de produto. Assim, como gera apenas 0,8857 mol de NO2, o NO é o reagente limitante. E como se conhece a quantidade em mols de NO2 formada pelo reagente limitante, para se determinar a massa de NO2 formada, basta multiplicar o número de mols pela massa molar, resultando em 40,8 gramas de NO2. Para se determinar a massa do reagente em excesso que resta ao fim da reação, inicia-se com a proporção que 2 mols de NO estão para 1 mol de oxigênio, assim como 0,8857 mol de NO está para Z. O valor de Z é a quantidade de O2 que é gasta na reação, sendo igual a 0,44285 mol de O2. Multiplicando a massa molar do oxigênio pelo número de mols que reagiram, obtém-se
14,17 gramas sendo gastos, e subtraindo esse valor da massa inicial de O2, chega-se que a massa de O2 em excesso é igual a 1,9 grama de oxigênio.